Falando tudo isso, né, a questão da comunicação dentro das organizações, né, um fator crucial aí para os próprios funcionários se sentirem seguros do que a empresa está pensando, as estratégias voltadas a pessoas, né, acredito que isso vai ficar marcado neste período. E Marcelo e Albiero, né, o que que vocês me dizem sobre a importância da disciplina, né, e de ter um método conciso neste momento? Ahn, Posso falar, Marcelo? Claro, vai lá. Assim, eu gosto de falar desse tema sobre a ótica aí de três fatores críticos de sucesso para qualquer organização, né? A gente está falando em liderança, está falando em conhecimento técnico e a gente está falando em método, né? A liderança é o primeiro fator crítico de sucesso de qualquer organização. Ele corresponde a 70%, 80% do sucesso de qualquer iniciativa que a empresa vem desenvolver. Quer seja uma iniciativa interna ou até mesmo uma iniciativa de contratação de uma consultoria externa, né? Se vocês fizerem uma reflexão e olharem todos os projetos internos ou projetos que foram aí desenvolvidos na empresa, aqueles que tiveram sucesso e aqueles que não tiveram sucesso, o papel fundamental da liderança, né? Na questão anterior, a gente falou, inclusive, sobre isso, né, de que liderar é bater metas, com o time fazendo certo, né? Então, o líder não adianta, né? É aquele que dá o ritmo, né, que tem o senso de urgência, de importância, né? Porque se o líder não tiver essa atitude, pessoal, o time não vai responder, o time não vai vir, né? Vai fazendo um esforço aí para promover qualquer tipo de melhoria, né? E aqui a gente está falando de liderança nos seus mais diversos níveis, né? A liderança desde lá do presidente até o supervisor, até o último nível gerencial, né? Que tem que ter essa disciplina, tem que ter essa atitude de estar puxando, né? Isso é disciplina, né? E não adianta, liderança, disciplina, a gente dá através dos nossos exemplos, né? Mas também, pessoal, disciplina, a gente também exerce, né? Todo mundo exerce, não só aqueles que exercem alguma função gerencial, uma função de liderança, né? Como, por exemplo, buscar aprender coisas novas todos os dias. Tem que ter disciplina para estar sempre aprendendo coisas novas, né? Sempre gosto de falar que um dia sem aprendizagem é um dia perdido, né? E aí a gente vai para o segundo fator crítico de sucesso, que é o conhecimento técnico, que é aquele conhecimento que as pessoas têm aí dos processos onde atuam, né? E que a gente, né, adquire de duas formas, né? É o explícito, aquele que a gente aprende em livros, na faculdade, em eventos que a gente participa, e o tácito, né, o na prática, aquele que a gente desenvolve nas nossas atividades do dia a dia, mas também, né, vinda do próprio líder, que tem que ser uma das principais fontes aí de geração de conhecimento, tá? E por fim, pessoal, aqui, não menos importante, não método, né? E o método, nas suas mais diversas formas que hoje a gente utiliza, né? A gente hoje fala muito aí das metodologias ágeis, design thinking, Scrum, gamificação, enfim, que são metodologias fantásticas, né? A gente fala, né, que todas elas têm como pano de fundo, né, o nosso PDCA, né, que é o pai de todas, né? Um dia eu até estava conversando com um parceiro nosso, ele falou que todas essas novas metodologias, elas são um rebranding do PDCA, né? Mas todas, pessoal, seguem a mesma lógica, né? Todas têm uma etapa de planejamento e tem uma etapa de execução. Quanto mais assertivo eu for na etapa de planejamento, ou seja, promovendo, né, análises profundas, fazendo bons planos de ação, mais rápido eu vou obter os resultados desejados. Tá, pessoal? Fundamental. Tá? Então, resumindo, fatores críticos de sucesso, liderança, que a gente coloca aí como disciplina, tá? O exemplo,
conhecimento técnico, que também a disciplina em a gente estar sempre se atualizando, sempre aprendendo coisas novas para obter resultados diferentes, né? E essa crise está nos proporcionando a gente, né, ir em busca de novos conhecimentos. O método, que é a forma, que é a metodologia gerencial que a gente vai utilizar para, de fato, conseguir obter esses resultados de forma mais rápida, né? Eu também queria contribuir um pouco, Alberto, com o que tu comentou. E, assim, na minha visão, o que é super importante, né, além do método que o Alberto comentou? A disciplina. A disciplina é que gera resultados, né? Então, hoje nós temos muita incerteza, mas algumas coisas tem que fazer, né? Então, nós temos que usar o método, colocar meta, entender, né, quais são as ações que a gente tem que fazer no curto, no curtíssimo prazo, né? Isso aí também está ligado à disciplina. E a disciplina é que gera resultado. E disciplina, né, como a gente brinca sempre, né, não é correr hoje, eu quero melhorar a saúde, corro hoje e paro de fazer as coisas amanhã. Não, é correr um pouco todos os dias, né? Disciplina não é fazer muito num dia e nada no outro. Disciplina é fazer um pouquinho a cada dia para alcançar o resultado. Então, eu acho que nessa questão, nessa momento que a gente vive, né, de certeza, né, nós temos que ter disciplina para acordar cedo, disciplina para estudar, trabalhar, ver live, trocar e-mail. Nós temos que ter disciplina. E, obviamente, né, dá vontade de ficar, né, na frente do sofá, na televisão, óbvio, né, mas nós temos tanta coisa para fazer que nós temos que ter disciplina para isso e uma rotina para isso, para nós alcançar os melhores resultados. Principalmente, nós vamos conversar um pouco, né, no âmbito empresarial, né, porque nem a gente comenta, está todo mundo em casa, mas poucos são os que estão em férias, né? A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para ajudar todo mundo. É isso aí, disciplina é tudo, né? Em todos os âmbitos da nossa vida, tanto organizacional, pessoal. Se a gente não tiver disciplina, a gente pode até estipular objetivos, mas sem disciplina a gente não chega lá, né? Isso tudo é para uma gestão de resultados. Eu dei uma lida na cartilha de vocês, né? E vocês comentam sobre comitê de crise. Eu queria ver com vocês. Todos devem montar esse comitê? Como que funciona? Qual que é a importância? Pode ser desde a pequena, média e grande empresa? Qual a opinião de vocês? Posso comentar, Alberto? Então, assim, a nossa visão, né? O que a gente aconselha? Que todo mundo tem um comitê. Aí tu diz, mas a minha empresa é muito pequena. O comitê pode ser tu e o cara de confiança, mas qual é o grande papel do comitê? A meta do comitê é minimizar o impacto no nível de caixa da empresa. Porque o que está acontecendo, né? Grande parte das empresas perdeu muita receita, né? Então, o impacto está muito forte no nível de caixa da empresa. Então, o comitê, para que ele serve? Ele serve para direcionar as ações nesse momento crítico e dar suporte ao estabelecimento e desenvolvimento das medidas. Então, por isso que ele é importante. Ele que vai dar as diretrizes, né? Ele que vai ajudar a empresa como um todo a definir o que eu faço neste momento, como é que é o caminho neste momento, quais são as ações que eu tenho que fazer neste momento para gerar resultado no meu caixa. Porque hoje a gente precisa de caixa, hoje, né, não é empréstimo financeiro, não. A gente precisa de caixa mesmo, está acabando o caixa. Quanto mais o tempo, né, quanto mais demora para a gente sair da crise, mais apertado em relação à caixa a gente fica. E, normalmente, essa equipe desse comitê, ela é formada pela liderança, alguns colaboradores-chave, que irão estabelecer ações direcionadas ao foco do problema. E, no caso, né, que a gente está falando aqui, qual é o problema, né? Nós temos que minimizar o impacto do nível de caixa. Nós vamos ter, obviamente, todo mundo vai ter esse impacto no caixa, só que nós temos que, de alguma forma, minimizar isso. E também o papel, né, desse comitê é muita comunicação, né? Comitê, equipe, e essa comunicação também, às vezes, sugere que ela seja diária, muito frequente, porque como é muita incerteza, né, se a gente parar de se comunicar, as incertezas parece que se crescem. Isso acontece. E também o papel do comitê, o que é? É avaliar se as ações estão surtindo efeito ou não, né? E se não estão surtindo efeito, corrigir o mais rápido possível o rumo, né, dessas ações para chegar num resultado melhor. Então, só reforçando, né, o comitê de crise é essencial.
né? Tem gente que acha, não precisa, não precisa disso aqui agora, mas sem o comitê, sinceramente, vai ficar mais difícil de sair dessa crise tão, né? Se não tiver o comitê, a gente vai ser mais fragilizado dessa crise. Então, é muito importante que todos criem esse comitê. Nós sugerimos que sim, tá? Todos tenham um comitê de crise. Até porque, né, Marcelo, o comitê de crise, ele tem como função principal, obviamente, que estabelecer e desdobrar as medidas aí necessárias, no primeiro momento, para proteção do caixa e das pessoas. Então, é o que a gente fala, né? A empresa pode operar com prejuízo, com resultado negativo aí por um bom tempo, mas fica um dia sem pingar dinheiro no caixa, né? Uma empresa quebra. Então, o comitê de crise é justamente para isso, né? Para a gente poder agir de forma rápida, né? A gente está atendendo um cliente, eu estou atendendo um cliente que a gente criou o comitê de crise logo em seguida ao decreto aí da pandemia no Brasil, que foi dia 16, 17 de março. Dia 24 de março, a gente já estava com o comitê de crise instalado na empresa, contando aí com as pessoas que respondem diretamente para o presidente, e todo dia a gente se reunia com eles para falar temas relacionados a recebimento, pagamento, estoque, principalmente, né, os itens relacionados aí ao caixa, a comunicação aí com os empregados, para que, de fato, né, todo mundo tenha aí a mesma informação. E agora, claro, esse comitê de crise, ele já criou a sua rotina, e hoje a gente trabalha com esse comitê 2 vezes por semana, e esse próprio comitê de crise, agora, né, está virando a chave para o comitê que nós chamamos de comitê de retomada, né? E a gente depois conversa um pouquinho mais sobre isso, mas é justamente pensar no futuro, pensar nos cenários, né, que vão vir aí até o final do ano e no próximo ano, né? E o legal é que esse comitê de crise está sendo uma boa prática, porque essa empresa que a gente atende, ela nunca tinha conseguido reunir essas pessoas, que são pessoas da área comercial, produção, qualidade, financeiro, compras, nunca tinham conseguido, de uma forma estruturada, reunir essas pessoas para discutir os temas relevantes da empresa, né? E é claro que essa estrutura depois vai ser o embrião do nosso SNOP, que a gente vai estruturar essa empresa também, tá? É uma boa prática e a gente vai levar isso adiante. Isso. Isso, novamente, a gente vem na questão, né, que é das equipes multidisciplinares. A gente bate muito nesse assunto, né, porque um dos estudos da McKinsey também que foi divulgado agora sobre comitês de crise fala justamente sobre isso, de a gente ter uma equipe multidisciplinar com planejamento, compras, financeiro, recursos humanos, para ter um time ágil aí para responder essas questões de mercado, né? E como a gestão para resultados, ela pode ajudar nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando? O microfone está desligado, Albiro. Eu resumo aqui em 3 palavrinhas: meta, plano de ação e acompanhamento dos resultados, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso dentro de um contexto aí um pouquinho mais amplo, né? Existem 2 estratégias importantes que a gente precisa adotar, né? Que eu comentei um pouquinho antes. Haja agora e planeje agora. Agir agora para proteger e fazer o negócio girar hoje, ou seja, proteção do caixa e da operação, estabelecendo medidas relacionadas à receita, custo, despesa, né? Aí tem o comitê de crise para dar todo esse suporte, mas também planeje agora para preparar o negócio para retomada, que é quando o comitê aí de crise tem que virar a chave para o comitê aí de retomada, né? Onde a gente precisa estabelecer cenários, né? Cenários aí otimistas,
otimistas, conservadores, pessimistas, enfim, a gente tem que estabelecer vários cenários, né? Porque qualquer exercício que a gente faça hoje, né, e queira ter alguma certeza, é um exercício aí de futurologia. Então, por isso que a gente tem que ter vários cenários, né? Conforme a gente, conforme o tempo passar, a gente vai conseguir entender qual cenário mais essa realidade ela se aproxima. E, claro, com base nesses cenários, a gente tem que discutir novas metas, revisar, estabelecer aí novas metas, pessoal, né? E essas metas, elas têm que estar desdobradas até o nível da operação, que é onde, de fato, o resultado acontece, né? Porque eu sempre posso te falar que, no nível da autoadministração, o resultado não acontece, né? Lá a gente estabelece as diretrizes. Essas diretrizes, elas são desdobradas e devem ser comunicadas até o nível operacional, que é lá no dia a dia, lá no chão de fábrica, é onde, de fato, o resultado aparece, que é a tradução das diretrizes que eu estabeleci lá na autoadministração. Então, meta desdobrada até o último nível da empresa operacional. Para cada meta estabelecida, a gente tem que fazer um bom plano de ação. O que é um bom plano de ação? O que é um plano de ação? É um conjunto de ações, né, que tem que ser suficiente para alcançar a meta estabelecida, mas não só suficiente. Ele tem que ser consistente, ele tem que atacar a causa fundamental, né? Mas tudo isso de forma rápida, pessoal, né? Mas tem que seguir o método. E é claro, né, um forte acompanhamento das metas e das ações estabelecidas. E esse acompanhamento, ele, de novo, tem que acontecer em todos os níveis da organização. Começando lá no último nível gerencial mais básico, até chegar lá até consolidar lá na alta administração. E eu Bira, só contribuindo aí para essa questão tão importante, né, que é a gestão para resultados, e eu te conheço bem, né, eu queria, o que tu poderia, né, agregar para a turma aí, como é que eu coloco essa disciplina no plano de ação, né, porque a gente monta o plano de ação, né, normalmente, e a turma geralmente não faz, né, então, o que tu sugeriria para o pessoal aí, de que forma, né, a gente pode botar uma boa disciplina para acompanhar esse plano de ação, para quê? Para que as coisas aconteçam, né? Senão a gente só fica no plano, né? E as coisas não acontecem. E como eu te conheço bem nesse sentido, né? Eu sei que tu é um cara bom nisso, então eu queria que tu passasse para a turma aí, o que tu poderia sugerir, né? Para os líderes, para a turma aí, como é que eu saio do plano de ação para a ação? Porque, de novo, né, pessoal, esse é um ponto importante, né? Porque um plano de ação que não é posto em prática, ele vira plano de intenção, né? Para inglês ver. Agora, quem é o responsável? Primeiro, pessoal, é importante, quando a gente vai elaborar um plano de ação, a gente tem que garantir que as pessoas envolvidas na resolução do problema estejam participando da elaboração desse plano de ação, né? E, claro, todo plano de ação tem que ter uma ação, tem que ter um responsável, tem que ter um prazo. E, obviamente, que esse responsável tem que estar na elaboração desse plano de ação e concordar com aquela ação, com aquele prazo. Então, já se compromete. Segundo, não adianta, a liderança, de novo, tem um papel fundamental na hora de tirar isso do papel, na hora de traduzir isso em resultado. Porque o que vai gerar resultado, de fato, é o plano de ação posto em prática e concluído conforme a data prevista, né? Outra coisa também que eu acho muito saudável e pedagógico, né, na hora que a gente está acompanhando os resultados, é o nosso bom e velho gestão à vista, né? Na hora que eu começar a mostrar o resultado, o farol vermelho, né, a meta não alcançada, ou, né, aquela quantidade de ações atrasadas, porque, óbvio, existe uma relação de causa e efeito aqui, né? Se eu não bati a meta é porque também não executei a ação, né? Então, se eu começo a mostrar isso, a turma não gosta, né? Ninguém gosta de ver o seu nome ali, a sua ação atrasada e sendo responsável pelo resultado não obtido. Então, não, pessoal, a gente está falando primeiro em envolver as pessoas,
todos aqueles, né, na elaboração do plano de ação e garantir que todos, né, que elaboraram o plano de ação, né, que todos aqueles que têm como responsabilidade uma ação tenham sido envolvidos nessa etapa. Liderança, né, porque é uma excelente forma de medir o como eu estou conseguindo exercer a minha liderança, pela quantidade de ações concluídas e ações atrasadas, né, também é um ponto importante. Liderança, né, para garantir que, de fato, a turma execute, tire, né, do papel aí as ações, e tem que fazer acompanhamento semanal, diário do plano de ação, e também ferramentas aí de gestão à vista que são sempre são super bem-vindas, né, e tem aí um papel aí de pedagógico, aí até de competição, uma competição saudável, né. Certo, eu ia justamente te perguntar sobre a questão da periodicidade de rever e verificar o plano de ação, né? Eu trabalho na área de planejamento, por exemplo, e a gente tem momentos ali onde toda a gestão, principalmente, faz o planejamento anual, revisa aquele planejamento e muitas vezes não envolve as pessoas do plano de ação, né? E a gente tem dificuldade, sim, de colocar esse plano de ação em prática, né? A gente faz um planejamento lindo, mas quando chega na hora do vamos ver, não é bem assim, né? Mas importantíssima essa questão da disciplina, né? E rever esse plano de ação semanalmente. Acho que isso faz toda a diferença. E não pensem que é fácil, tá? É cansativo, né? Mas o líder tem esse papel, além dele ser uma fonte de conhecimento, além de ele tem que ser aquela pessoa que inspira, né, os liderados, ele tem que fazer esse papel, né, de cobrador, né? Mas cobrar no sentido de ajudar a pessoa, né? É importante isso. Sempre promovendo o bem-estar do time. Isso, a questão da empatia também, né? Da empatia, Do né? Sempre. time. Bom, e tudo isso, né? Como que a gente vai proteger o nosso caixa da empresa, né? Diante desse movimento aí de incerteza, porque além de um momento de crise que a gente vive, também é um momento de total incerteza, né? Porque uma crise normalmente tem um início, meio e fim, normalmente é algum evento da natureza, alguma coisa assim, só que esta crise é diferente de tudo que a gente já viveu antes, né? Sem precedentes. Como que a gente protege o nosso caixa? Sem dúvida, né? Hoje em dia tá complicado até de proteger o caixa, né? Mas como é que vai ser a minha resposta nesse sentido, né? Eu quero muito agregar valor, né? Porque talvez seja o tópico dessa live, né? O principal que é proteger o caixa, né? Obviamente, nunca esquecendo a disciplina, do método, do plano de ação, mas nós sempre sempre focado, né? Em proteger o caixa. Então, eu preparei, estudei alguns pontos aqui muito importantes para a gente passar aqui um a um, para a gente entender como é que a gente consegue sair dessa, né? Ou talvez não sair, mas sair menos ferido, né? A gente pode dizer assim, né? Ou sair de boa, né? Porque vai dependendo muito da empresa e da situação que a empresa estava, né? Antes do Covid. Então, eu quero só começar falando uma frase também aqui do Paulo Vieira, né? Que tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo. Então, nesse momento, né? Nós estamos muito restritos à ação, né? Então, nós temos que sempre pensar em agir certo. E aí, nesse sentido, eu vou trazer algumas coisas aqui que eu preparei para vocês e para a gente comentar junto. Uma pesquisa do JP Morgan, né, mostra que a maioria das empresas tem caixa para 1 ou 2 meses, né? Isso é realmente muito preocupante. E nesse sentido, né, a gente pode concluir que neste momento, né, algumas empresas já estão ficando sem caixa ou com muito menos caixa que tinham antes. Então isso aí é um alerta vermelho, né, da criticidade da situação, né, dessa parada toda. E a gente sabe, né, que o caixa, ele é rei, né, tu não paga nada, né, com potencial de caixa que a gente brinca, né, mas só com caixa. Se eu não tiver caixa, eu não consigo pagar nada. Tá, e aí, Marcelo, me explica aí como é que eu monto isso, né, qual é o papel disso, né? Então, para minimizar esse impacto no caixa,
a gente sempre tem que pensar no ciclo de caixa. Obviamente, eu vou resumir aqui o ciclo de caixa, né, porque isso aí é para uma aula, para um semestre, né, mas eu vou resumir aqui o ciclo de caixa. O ciclo de caixa nada mais é, né, do que os prazos médios de recebimento, mais os prazos médios de estoque, menos os prazos médios de pagamento. Então, isso aí é que vai gerar o caixa, tá? O ciclo de caixa, então, é o tempo que eu recebo o dinheiro, o tempo que eu fico com os estoques na minha mão e o tempo que eu pago o meu fornecedor. Então, quanto maior for esse ciclo de caixa, maior tempo para eu gerar esse caixa efetivo que eu quero. E mais empréstimos também são necessários, né? Porque eu não tenho dinheiro, né, para ficar girando esse ciclo de caixa. E quanto menor esse ciclo de caixa, menor o tempo para gerar caixa efetivo e menos empréstimos são necessários. Esse seria sempre o ideal, né? Esse ciclo de caixa o menor possível. E onde é que a gente tem que ficar atento, né, para a gente melhorar, né, essa questão do caixa? Os prazos de recebimento de estoques, né, que a gente comentou ali da questão do ciclo de caixa, devem ser os menores possíveis. E os prazos de fornecedores devem ser os maiores possíveis. E, logicamente, né, e realmente não é fácil, né, alcançar esse equilíbrio, mas nós temos que sempre buscar esse equilíbrio. E esse ciclo de caixa, só trazendo exemplo, né, na indústria, ele significa o menor tempo para produzir e vender, por exemplo. No comércio, significa um giro mais rápido dos estoques, eu conseguir vender melhor e mais rápido. E no serviço, significa trabalhar com um cronograma mais curto. Então, guardando as proporções, nós temos que migrar para isso, né, com um ciclo de caixa mais curto, menor. Só dessa forma a gente vai conseguir sair dessa melhor, tá? Então, o que eu pensei aqui? Pensei aqui em passar todas as contas com vocês, desde a receita, contas a receber, custos, despesas, pessoal, estoque, empréstimo, investimentos, imobiliário, falando um pouco de cada uma delas. Por quê? Porque a ideia da live aqui é realmente, né, contribuir com todos e que todo mundo saia, né, melhor da live, né, ou com alguma anotação, algum apontamento, que amanhã eu vou começar, ou vou começar hoje, que é importante a gente ir para ação, né? Então, a gente fica só aqui olhando, e o meu negócio está indo para o beleléu, né? Mais ainda, e a gente não se mexe, a gente não faz plano de ação, a gente não vê meta. Então, a ideia aqui é trazer exatamente, né? E aí eu peço que vocês anotem, se puder, porque é muito importante a gente, quando a gente voltar para a empresa, a gente utilizar, pelo menos, alguma dessas práticas aqui, algumas recomendações aqui que eu vou comentar com vocês. Então, iniciando aqui primeiro com a receita, né? Vamos falar da receita. Obviamente, todo mundo está enxergando, né? O impacto do fluxo de caixa direto. A gente tem menos pessoas nas ruas, a economia, em termos de certeza, temos... Então, caiu muito a receita. Então, o que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que reforçar ainda mais os canais de venda online, redes sociais, usando o Facebook, o Instagram, até mesmo o WhatsApp e Telegram para fazer essa venda. Mas a venda tradicional não adianta mais, né? A gente sabe, porque as pessoas não estão na rua, né? Então, não adianta eu ficar lá esperando na minha lojinha que a turma entre, que venha vender. Não, eu tenho que ser proativo. Eu tenho que ter vendas muito mais proativo do que esperando que a turma venha aqui conversar comigo, venha fazer essa minha compra. Outra questão que a gente sugere aqui é promover ofertas e principalmente vender o excedente de estoque. Porque daqui a pouco a gente está com muito estoque lá parado, faz tempo que não vem. Eu tenho que vender isso aqui de alguma forma. Então, eu dou bastante desconto, não se preocupar muito com a margem nesse momento, porque já estava parado lá faz tempo, né, aquele estoque. Então, proporcionar essa venda. Outra questão que a gente sugere aqui são os pagamentos à vista, com descontos. Porque o que a gente quer? A gente quer dinheiro antes, né? Então, o prazo médio de recebimento também tem que ser antes. Então, a gente incentiva essa questão do pagamento com desconto, ou até mesmo a antecipação de pagamentos, se for possível. Também sugerimos para as empresas surpreender consumidores com alguns pequenos gestos, né? Por exemplo, voucher, um bombom, uma ligação, uma mensagem, um brinde. Porque está todo mundo também, né, precisando de apoio nesse momento, né, e pequenos gestos, né, mostram o quão humano a gente é, até na questão da venda. Usar também a criatividade e a velocidade para mudar esse modelo de vendas, né, por mais que eu tenha um modelo de vendas, ele já pode estar ultrapassado nesse momento, né, já foi, né. E aí eu trago exemplos aqui, dos delivery aqui de Caxias, inclusive, né, que tem uma cervejaria que tu pede um combo, né, uma comida mais um chopp, e tu ainda ganha um voucher para usar quando voltar para o dia normal, vou chamar assim, né, tu pode usar o voucher no local.
né? Então, tu pode usar tem um desconto, né, na compra que tu está fazendo, e tu ganha um voucher ainda depois que tu vai usar. Então, foi uma forma que ela usou de quê? De manter, né, o negócio girando e fazer com que as coisas aconteçam, e depois que a gente sair dessa crise que a gente está, ninguém, obviamente, sabe como é que vai ser, mas pelo menos eu consegui girar o meu negócio. Eu acho que a parte mais importante hoje, né, é manter o meu negócio vivo. Então, eles fizeram isso aqui muito bem feito, inclusive, né, mantendo o negócio vivo. E tem também uma galanteria aqui famosa e antiga de Caxias que começou a usar o iFood, né? Ela sempre foi local, sempre fazendo negócios locais, e ela começou a usar o iFood, né? Obviamente, né? Ela percebeu o quanto de receita caiu, e se ela não vendesse através do iFood ou através do delivery, ela perderia as vendas, né? Logicamente, eu trouxe exemplos básicos aqui, mas é importante todo mundo pensar, né? O que eu posso fazer na empresa, como é que eu posso vender meu negócio para o outro lado lá, usando ferramentas online, usando as redes sociais. Falando quanto a receber, a nossa proposta aqui seria rever a política comercial em termos de prazos, descontos e parcelas, que todo mundo vai ficar na dificuldade, mas ao mesmo tempo que tu der mais prazo, tu precisa de mais empréstimos, né? Então, equacionar bem isso, né? Não dar tanto prazo e, ao mesmo tempo, né, equilibrar o preço nesse sentido. Avaliar e monitorar também o impacto no caixa, né, de não receber dos clientes, negociar bastante a questão dos inadimplentes, né, promover alternativas para pagamentos, porque tem gente que realmente não vai conseguir mais pagar, né? Ah, eu tinha feito isso aqui, não vou conseguir mais pagar, como é que eu posso fazer isso, né? Como é que eu posso parcelar melhor isso? E também atualizar a análise de crédito. Outro ponto que eu queria trazer agora, falando de custos e despesas, qual é o foco que a gente pode dar para isso? O foco inicial, na nossa visão, né, eram os gastos fixos, que obviamente os custos variáveis variam com a receita, claro, né? Como diminuir a receita, é melhor a gente olhar mais para os custos fixos, né? Aqui eu trago um exemplo, né? Como o aluguel, serviço de segurança, serviço de telefone, limpeza geral. Então a gente pode, né, negociar, né, com essa turma aí, de que forma a gente pode pagar menos aluguel, ou, né, para caber no caixa da empresa, né? Porque a receita de todo mundo caiu. Avaliar também, né, os gastos mais representativos, né, que é o Pareto, né, usar o método, né, não adianta a gente ficar olhando pouca coisinha, mesmo que hoje em dia, né, esse pequeno possa valer muito, né, então, tu dá uma geral, né, criticar todos os gastos, né, criticar mesmo, né, fazer o OBZ aí, que o Albeiro conhece bastante, né, com orçamento base zero, então, para ver o quê? Para ver o linear, o que eu preciso para sobreviver hoje? Ah, eu preciso disso aqui. Então, eu vou sobreviver com isso aqui. Porque senão, lá na frente, né, a empresa vai morrer, né? Não tem jeito. Também negociar os contratos, esses prazos com fornecedores, que nem eu comentei, né? Quanto maior os prazos com fornecedores, melhor, mas está todo mundo hoje, né, negociando isso. Então, a gente sugere também muita negociação e empatia, né, para entender ambos os lados como é que isso está funcionando. E, de alguma forma, né, se tiver grandes empresas aí nos ouvindo, que contribuam, né, com empresas menores para manter, pelo menos, a cadeia de fornecimento, né, porque senão, se eu aperto muito, né, do lado ali, que era meu fornecedor, ele pode acabar realmente quebrando, né, porque eu apertei muito ele e ele não consegue sobreviver. Então, as grandes empresas, na minha visão, têm esse papel desse equilíbrio, de poder ajudar também as empresas. Só um ponto importante aí com relação a isso, ontem na live com o CEO da Renner, eles estão fazendo justamente esse movimento. Eles estão ajudando os fornecedores, né, aqueles fornecedores que realmente estão com maiores dificuldades financeiras, e que são fornecedores, obviamente, né, estratégicos para a organização, a manter o seu negócio, né, girando. Né? Importantíssimo isso. Né? Uma boa prática, inclusive. Sem dúvida. Falando aqui um pouco de pessoal, né, as nossas recomendações são desenvolver políticas aderentes às recomendações de saúde pública, das leis trabalhistas, desenvolver políticas para trabalho remoto, né, porque todo mundo, né, foi mudado para casa, né, e tem gente que não tem toda a infraestrutura para trabalhar em casa, né, tem gente que não tem internet, tem gente que não tem telefone, computador, então, de alguma forma, dar suporte para essa turma poder trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar, né, das pessoas, né, que são nosso maior tesouro das empresas são as pessoas, né, falar com elas frequentemente, comunicar ações, e principalmente, né, que a gente traz aqui, é manter o emprego, né, de alguma forma, né, manter o máximo de empregos possíveis,
E ouvir, né, as recomendações dos sindicatos e usar as medidas provisórias vigentes, né? Hoje são 3 medidas provisórias importantes na questão de RH, que a gente apontou, que é a 927, a 936 e a 944. Tá? Essas 3 medidas provisórias estão ajudando aí as empresas a ter um fôlego, né? Conseguir sair melhor dessa crise. Em questão dos estoques, que a gente já falou um pouco, né? Mas a gente sempre tem que entender o seguinte, né? Estoques é dinheiro parado dentro da empresa. E hoje nós estamos precisando de caixa, né? Então nós temos que fazer isso girar, né? Nós temos que fazer isso vender. Então a análise crítica dos estoques também é muito importante, principalmente para quem está sem caixa. As políticas de compras também devem ser revisadas, né? Porque o que a gente tem que fazer hoje, né? A gente tem que promover menos saída de caixa. Então, você tem que fazer essa política de compras com prazo mais alongado, ter menos quantidade, ou comprar só o necessário, né? Não comprar nada excedente, porque, de novo, nós estamos com pouco caixa. Se nós passar um pouco do ponto de compra, a gente fica com menos caixa. Em relação aos empréstimos agora, né? Lembrando que os empréstimos financeiros, eles estão muito atrelados à questão que a gente falou do ciclo de caixa. Então, quanto menor esse ciclo, menor é o nível de empréstimos. Então, olha como é importante aquele ciclo de caixa. E eu até vou repetir, né, para ficar reforçado em todos vocês, né, o que é o ciclo de caixa, né? É o prazo médio de recebimento mais o prazo médio de estoques menos o prazo médio de fornecimentos. Então, tem que ter prazo médio de recebimento o menor possível, prazo médio de estoque o menor possível e o prazo médio de fornecimento o maior possível. Isso vai fazer com que tu peça, né, menos empréstimos para esse ciclo de caixa para a tua empresa poder girar. Então, o que a gente sugere nesses empréstimos, né? Empréstimos vigentes, solicitar prazo de carência, renegociar esses prazos de pagamentos, avaliar quais as parcelas que cabem no bolso hoje para poder negociar, né, com o banco, da onde tu pediu emprestado isso, né? E solicitar menores taxas de juros, né? E, obviamente, né, se possível, né, tudo isso aí num combo, né, o melhor possível. Claro, né, porque a gente quer sempre menor parcela, mais carência, menor estágio, para quê? Para a gente poder sobreviver a essa crise. Também a gente sugere, né, pesquisar alternativas de linha de crédito, que hoje tem bancos, tem FDIC, inclusive o BNDES, né, está ajudando com uma linha de incentivo, né, para capital de giro, né, com faturamento anual de até 300 milhões de reais. Então, ele está contribuindo, né, para as empresas desse capital de giro, e normalmente, né, o BNDES tem taxas menores, né, e isso pode ajudar as empresas a sair melhor dessa. Falando dos investimentos, a nossa recomendação é priorizar e ver quais são extremamente necessários, tá? Esses a gente entende que devem ser mantidos, talvez só com uma frequência menor, né, um nível menor de atividade, mas ele ser mantido, né, de tamanha a necessidade, né, dele nesse momento. E as iniciativas ou os investimentos não priorizados, a gente sugere ou cancelar ou fazer uma avaliação, né, do impacto nele, né, na empresa como um todo, porque a gente quer segurar o máximo de caixa possível. Então, e também assim que a gente retomar a economia, assim que ela voltar, né, ver quais os investimentos que devem ser retomados, né, e ver quais novos investimentos, né, porque ninguém sabe como é que vai voltar isso, né, porque daqui a pouco a gente tem que concentrar muito na tecnologia, muito em investimento online, muito na internet, né, são talvez outros investimentos que a gente necessite, né, depois dessa saída dessa crise. E fechando aqui a questão do imobilizado, o que são imobilizados, para quem não conhece, né? São os imóveis, salas, prédios, terrenos, veículos, equipamentos, máquinas. Isso aí a gente sugere para vender somente em casos de extrema necessidade, tá? Por que a gente diz extrema necessidade? Porque normalmente, né, nas crises, a tendência desses valores, aí, desses imobilizados, tende a ficar num patamar bem menor que o normal. Mas, de novo, mas se é necessário fazer isso, a gente recomenda, sem dúvida, né? Faz isso que precisa para ter caixa. Tá? Então, com essas recomendações, a gente entende que é possível, sim, a gente proteger o caixa e minimizar os impactos do fluxo de caixa. E como diria, né, o Albert Hubbard, né, o maior erro que você pode cometer na vida é viver o tempo todo com medo de errar. Então, eu acho que o momento é plano de ação, agir, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã,
mas é importante a gente agir nesse momento, agir com método, com disciplina, para buscar reverter isso de qualquer forma, né? Então, nós temos que usar toda a equipe, usar todas as mentorias, as pessoas que conhecem, para ajudar para a gente sair dessa, todo mundo melhor e mais forte. Certo, eu fiz algumas anotações aqui. Eu também ministro um curso sobre gestão de crises, né? A questão do e-commerce. Gente, quem não se adaptou ainda a essa realidade, por favor, coloque no seu plano de ação, porque eu vi uma charge no mês passado que o coronavírus destruiu a empresa que não está no e-commerce. Tá? Então aquilo ficou na minha cabeça bem marcante, porque é verdade, né? Quem não estava preparado para isso sofreu muito nesse período aí de isolamento, de fechamento do comércio, né? A questão também de surpreender o consumidor. Gente, vocês perceberam que o consumidor ele está mais sensível do que nunca nesse período? A gente, como empresa, a gente tem que fornecer também apoio para esse consumidor, mostrar caminhos, falar o que a empresa de vocês está fazendo para a comunidade, gente, isso é muito importante, porque o consumidor vai lembrar. Também as marcas que demitiram todos os funcionários, quando antes tinham uma propaganda de pessoas em primeiro lugar, na primeira oportunidade demitiram todo mundo. Eu, por exemplo, não vou mais consumir dessa marca, ela não me representa. Sobre a questão de não tratar cada cliente como único, também isso é uma coisa de se pensar, né? Por exemplo, eu tenho um grupo de consumidores que teve o salário reduzido 30%. Eu posso sim pensar em uma política de desconto direcionada para esse tipo de consumidor, né? Não então, tratar cada cliente como único nessas horas. E a questão dos suprimentos, né, do supply chain. Li também um artigo sobre as empresas que investiram na informatização dos suprimentos, né, o quanto na frente essas empresas estão do que as empresas que decidiram não informatizar todo o estoque, né? Então, isso é bem importante, gente. Vamos lá, pontos para colocar no plano de ação, né? A gente tem ainda uns minutinhos, 4 minutos. É o momento de abrir para perguntas. Se alguém tiver perguntas, por favor, vamos utilizar o chat ali que os palestrantes vão responder. Vamos ver se alguém tem pergunta. O pessoal está tímido. Bom, sem perguntas no momento, né? Também não deixei o pessoal formular as perguntas. Mas ok. Caso alguém queira, né? Alguém tem alguma colocação, o nosso contato. Tem o meu contato, eu posso passar o contato dos palestrantes, tem o site da Mérito, tem o site da UX, né? Enfim, a gente pode se comunicar por ali. É bem tranquilo isso. E eu gostaria de agradecer, né, vocês, Marcelo e Alviero, por essa palestra, esse momento tão rico, né? Que vocês compartilharam esse conhecimento aí pra gente nessa live. E só tenho a agradecer mesmo vocês pela disponibilização aí do tempo. Quero agradecer também ao público aí, a gente teve aí no pico aí, pelo que eu percebi, 78 aí participantes, né? Agradecer aí, obviamente, a parceria aí da UX por ter proporcionado essa live, né? Sempre aí um sinal aí de prestígio aí para todos nós, mas assim, se eu puder fazer algumas palavras finais aí, eu gostaria de deixar aí um recado para todo mundo. Pessoal, a crise, né? As crises, quando a gente sai de uma crise, a gente sai mais fortalecido, né? Mas, principalmente, a gente tem que tirar lição, né? Lições dessas crises, né? Obviamente, com base nas boas práticas que a gente adotou nesse período, né? A gente ouve falar muito aí de um novo normal, aí, mas
ninguém sabe ainda ao certo o que é esse novo normal, né? Nessa matéria aí que eu li da Wharton, eles falam muito aí da recuperação em formato de V, em formato de U, em formato de L, né? Ouvi até falar também em formato de Nike, né? Sim, várias formas aí de queda e de recuperação aí da economia, né? Mas o fato é o seguinte, como tu mesmo falou, Bárbara, o comportamento do cliente mudou. Aliás, não é nenhuma novidade, né? A gente já vem aí percebendo essa mudança há muito tempo. O que aconteceu foi que o Covid, ele só nos deu aí um choque de realidade, né? E, de fato, as estratégias que a gente tem que adotar, né, elas têm que ser de forma direcionadas para o tipo de cliente, para o perfil de cliente que a gente quer atender, né? A gente tem que sair daquela lógica de estabelecer estratégias de massa para uma lógica de estabelecer estratégias de nicho, né? A própria relação dos empregados, né, também mudou. Umas semanas atrás eu assisti um webinário com os 3 presidentes aí dos maiores bancos privados, né, do Brasil, né, que estava o presidente do Bradesco, do Santander e Itaú, né, e um deles comentou que, poxa, o ano passado eu resisti e acabei não avançando numa iniciativa do meu time colocar 300 pessoas trabalhando remoto. Hoje, naquela época da live, ele comentou que estava com 50 mil pessoas no banco trabalhando remoto e a empresa estava indo muito bem. Para te ver como a gente, né, precisa, de vez em quando, de algumas crises aí para quebrar aí uma série de paradigmas, né? E um outro ponto que eu acho muito importante a gente falar, que existem aí na necessidade da gente melhorar 3 capacidades. Com essa crise está nos forçando a melhorar 3 capacidades, né? 3 habilidades, né? A capacidade de previsão, ou seja, fazer orçamentos cada vez mais assertivos, saber trabalhar com cenários, porque a maioria das empresas não trabalha com cenários, né? Adaptabilidade, saber, né, reagir rápido, né, se adaptar rapidamente a uma nova situação, a uma nova realidade e, principalmente, muita resiliência. Né? E, é claro, né, foco no digital, né? A gente brinca, né, que a Covid-19 foi a principal responsável aí por impulsionar aí todo esse trabalho, toda essa transformação digital nas nossas empresas, coisas que a gente, né, a maior parte do empresariado via isso algo para daqui a 5 anos, né? Hoje a gente está vendo que já é uma realidade e é uma realidade extremamente necessário para uma questão de sobrevivência, né? E o digital não é importantíssimo isso, né? As pessoas têm a tendência de achar que a matéria da transformação digital é uma questão de tecnologia, não é uma questão de tecnologia, é uma questão de estratégia da organização. E, por fim, tá, eu recomendo aqui um livro para que todos leiam, né, que é do David Rogers, que é Transformação Digital. Né? Aqui ele se propõe, ele coloca aqui, né, que as empresas elas têm que se estruturar para a transformação digital sob a ótica de 5 domínios, né? Cliente, competitividade, dados, inovação e valor, pessoal. Então, foco no digital. Importantíssimo. Eu queria também... A Rita... Opa, desculpa. Não. Então, eu queria, de novo, estou muito contente, né? Eu acho que com a live todo mundo gostou. Eu acho que batemos a meta, né, Biero, de conseguir contribuir, né, para as outras pessoas, que eu acho que é a parte mais importante. Eu acho que hoje, né, cada um contribui um pouco, né, com o que sabe, com o que tem, com conhecimento. E eu queria, primeiro, antes de encerrar, falar, ó, de tudo que a gente comentou aqui, tem uma frase do Yuval Harari que eu acho que fecha tudo, tá? Essa tempestade vai passar, mas as escolhas que fazemos agora podem mudar nossas vidas no futuro. Então, o que é importante, né? É fazer agora. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E se não fizer agora, vai ter reflexo no futuro. Então, façam tudo que a gente comentou, tudo que a gente conversou, tudo que vocês têm falado, né, conversado aí, façam agora, né, a ação agora, tem que se movimentar agora, senão o futuro vai ser outro, né, se não se movimentar agora, vai ser outro futuro. Então, eu também queria agradecer aí a oportunidade junto à Escola de Formação da UX e queria desejar, né, um sucesso a todos aí, e tudo de bom aí, tudo de melhor.
Teve uma pergunta aqui da Lenara sobre um livro, Pedro Lopes. Comentou algum livro do Pedro Lopes? O Marcelo? Não. Talvez seja David Rogers, A Transformação Digital. É isso, Lenara? Se for esse livro, tá aqui, ó, tá? Quem me emprestou foi Marcelo, esse livro. Me devolve esse livro. Agora é meu. Tá, pessoal? Vale muito a pena. Realmente um choque de conhecimento que a gente adquire com a leitura desse livro aqui. Também tem um comentário da Rita aqui, né, que ela falou que várias coisas que vocês falaram hoje, durante essa palestra, a empresa dela, que ela trabalha, aplicou, né? Que bacana isso, que bacana escutar isso, porque Eu vi aqui, muito legal. nós, Muito legal. administradores, né, a gente tem que fazer a nossa parte também de salvar as empresas agora, neste momento. E, Rita, que legal que a sua empresa fez isso, mostra que ela tem planejamento e que ela pensa também nos funcionários, enfim, no todo. Bacana, Rita, você estar participando também. Acredito que era isso, então. Gente, um abraço especial aí para todos, para Carol, para Alessandro, para o Silvio, para o Marcelo. Foi um momento muito bacana aí. Ótimo. Temos também... Eu ia esquecer, gente. Olha, eu esqueci de me apresentar nessa live, tá? Eu sempre faço isso. Mas ok, na próxima eu me apresento. Dia 20, a gente vai ter uma outra live, né, que é sobre governança corporativa. Então, vale a pena a gente assistir, vai ser nesse mesmo modelo. Quem vai ser a mediadora vai ser a Caroline Souto, que está presente aqui, e o Paulo Reis vai ser o palestrante. Também é um nome de peso aí nesse Vale a pena, hein, gente? Parabéns, pessoal. Parabéns, Bárbara, pela mediação. Obrigada. Bom, gente. Muito bom. Boa noite. Pessoal, boa noite. Sucesso para todos aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Parabéns pelo trabalho que realizaram. Um abraço.